Boa noite, amigo caminhoneiro. Vamos para mais um programa do Transportador, para aquele que abastece o país. E hoje nós vamos entrevistar a Sandra Campos, que é presidente da FETABRAS. Obrigado, Sandra, por estar junto conosco e estar nos concedendo e falando um pouquinho de federação e federação envolvida com as cooperativas, envolvida com os trabalhadores. O nosso boa noite. Muito obrigado, para mim é uma honra estar aqui. Eu acho que é uma grande iniciativa que deve ser replicada e o programa acaba chegando no país inteiro. Muito obrigada, Norivaldo. Que bom. Sandra, já que é para o país inteiro, então você já começa falando para nós há quanto tempo existe a FETABRAS e quantos sindicatos assim você tem envolvido nessa entidade? Vou começar contando como ela nasceu. O cooperativismo de trabalho, que é o segmento que eu sou cooperada e atuo, é um segmento que não tinha representatividade, porque o CLT ele acaba sendo representado pelos bancários, pelo sindicato de transporte, e aí vai, né, por diversos sindicatos. Só que o trabalhador cooperado, aquele profissional autônomo, não tinha sindicato que o representasse. E aí o que acontecia? Como vocês hoje têm uma colônia de férias, onde o trabalhador pode usufruir de todos os benefícios, e o cara olhava lá, ele falava assim, puxa vida, o que adianta eu ser da área de TI, ganhar 20 mil, que por exemplo um analista de sistema ganha isso, e não tenho benefício nenhum. E o pessoal começou a reclamar, auxiliar telemarketing, aí a gente começou a separar os setores. E aí o que aconteceu? E a gente começou a procurar os sindicatos CLTs. E eles falavam pra gente assim, não tem como associar vocês. Mas por que? A gente quer pagar. Ele fala assim, porque existe uma grande diferença entre o trabalhador, que é um profissional autônomo, dono do seu negócio, dono da sua cooperativa, e o trabalhador com vínculo empregatício. Ele falou, o piso é diferente, é tudo diferente. Aí surgiu a ideia de a gente montar. Nós montamos 13 sindicatos, um para cada setor, por exemplo. Sindicato da Saúde. Hoje, uma grande parte do home care em São Paulo é feito não só em São Paulo, por exemplo, na Bahia também está muito forte, é feito por cooperativa. Essas enfermeiras, muitas delas já são CLT, seja na prefeitura ou seja em hospital, e acabam usando a cooperativa para emitir a nota e para ter alguns benefícios. Então nós montamos o sindicato dos profissionais da saúde cooperado. Hoje eles têm colônia de férias, não temos ainda a própria, mas a gente tem parceria com diversas colônias de férias, compra direta da fábrica, carro com desconto. Então foi justamente para ter benefício. Os sindicatos eles têm 6 anos e a FETABRAS tem 5 anos. Os sindicatos nasceram primeiro, depois a federação. E quantas cooperativas você já tem envolvida junto com... No estado hoje existem poucas cooperativas, na minha opinião. Eu acho que é pouco divulgado. Em São Paulo existe 8.800 e poucas cooperativas, segundo a junta comercial. De trabalho dá 700 e pouco, chega a 10%. Lá no Sincotrasp, porque o nosso não é patronal, o nosso é um sindicato profissional. No Sincotrasp já tem cerca de 350 cooperativas que são filiadas, que pagam a mensalidade. E qual é a geração de emprego e renda dentro disso? Hoje, como a categoria ainda está sendo organizada, os números eles não são concretos, a gente estima que tem, pelo último levantamento que a gente tem, cerca de 100 mil cooperados, somente no segmento do trabalho, não colocando o segmento, por exemplo, das cooperativas de transporte, que são muito fortes e acabam fazendo um serviço muito bom também. Sandra, já que estamos mais dentro do pulmão do país, que é São Paulo, recentemente vocês tiveram aí algumas importantes vitórias, vamos chamar assim, se é que podemos dizer que é vitória, né? Perante o próprio município, perante a legislatura dos deputados lá do estado de São Paulo. O que você teve com isso? O que isso representa para os trabalhadores, para os representantes? Chega a me arrepiar de tristeza, porque hoje as cooperativas, tem uma lei de 1971, que todas as cooperativas acabam seguindo, e foi feita na época da ditadura pelo então presidente Médici. E o que acontecia? A cooperativa, para poder ter força, para poder existir com o seu CNPJ, ela era obrigada a se registrar na organização das cooperativas do seu estado. Aqui em São Paulo, essa organização chama OCESP. É uma associação sem fins lucrativos, e essa associação sem fins lucrativos, ela
cobra uma anuidade, 0,2 de tudo aquilo que a cooperativa movimenta. E o que começou a acontecer? Para as cooperativas participarem de licitações, elas estavam obrigadas a se filiar. Aí eles colocavam assim, não é uma filiação, é só um registro. Só que se você olhar lá, para você ter o atestado de capacidade deles lá, para dizer regularidade técnica, um dos requisitos é estar filiado. Então não é um simples registro. No município começou tudo com a deliberação 12 da Junta Comercial. O que aconteceu? A Junta Comercial tem um colégio lá de vogais, se reuniu e falou assim, olha, para a cooperativa arquivar os atos dela aqui na Junta Comercial, é obrigado a estar registrado na OCESP. Só que aí a gente foi a fundo, é como se assim, olha, hoje a Junta Comercial pode pedir para o cidadão, um exemplo, RG e CPF. O colégio de vogais não pode se reunir e falar, agora eu quero o seu título de eleitor também. Só que é uma coisa que só o Estado de São Paulo fez, não tinha nenhuma determinação do órgão superior ou nos outros estados. E aí o que aconteceu? Para você ter ideia da catástrofe que isso foi da Junta Comercial. As cooperativas de reciclagem, aquelas pessoas pobres realmente que batalham, que tira da latinha que pega no lixo o seu sustento. Eles tinham conseguido, depois de muitos anos, dinheiro do BNDES ou dinheiro de alguns projetos para financiamento. Compraram as máquinas, aí o povo vende a máquina financiada. Chegou o dia de pagar a máquina, eles não podiam pagar a máquina. Por quê? E não podiam pagar a remuneração dos cooperados, ou seja, você trabalhou o mês inteiro, aí você recebeu via cooperativa, a conta da cooperativa ficou bloqueada. Por quê? Sem a ata registrada na junta, essa cooperativa não podia movimentar a sua conta bancária. Tiveram diversas ações, a maioria foi julgada procedente, nós vencemos, aí a gente foi conversar com o secretário, que era o Rodrigo Garcia. O Rodrigo Garcia tinha acabado de assumir e ele se comprometeu com a gente. Espera eu sentar na cadeira, entender o problema. Assim que eu entender o problema, eu vou resolver. Não estou dizendo que vai ser a favor de vocês ou a favor da OCESP, mas eu vou fazer o que determina a lei. E não deu um mês que o Rodrigo Garcia assumiu, ele fez um ato, convidou a gente, estudou via procuradoria e ele revogou a deliberação 12. E daí para frente eu brinco que assim, do limão a gente fez uma limonada. Graças a Deus que teve a deliberação 12, apesar de todos os problemas, porque deu fôlego para a gente seguir. Aí nós ganhamos no município, nós conseguimos conquistar a mesma coisa, foi retirada da lei municipal, registro obrigatório das cooperativas para participar de licitação e foi um sucesso. No dia da aprovação tinha cerca de 500 cooperados com família, criança, foi assim uma festa. Aí a lei foi aprovada lá no município, depois de 2, 3 dias o prefeito foi lá e sancionou a lei que acabou com o registro obrigatório na OCESP. O sucesso foi tão grande na Câmara Municipal que depois de um mês, mais ou menos, a lei tinha sido dada entrada também na Assembleia Legislativa. O deputado Campos Machado, do PTB, deu entrada, o deputado Adriano Diogo deu entrada num projeto de lei conjunto com o Zico Prado. E hoje os 2 projetos tramitam de forma conjunta. Nós passamos pelas comissões. E como que está o andamento desse projeto? Já que ele é tão bom, ele falta o quê? Está faltando nossos deputados? Está faltando. Empurrar um pouquinho mais? A gente empurra, né? Nós estamos empurrando. Mas, infelizmente, como essa ONG tem muito dinheiro e tem um poder econômico muito grande, coloca lá, posso falar o que eu quiser, né? Pode falar. Coloca lá no jornal que eles têm lobby, paga lobista, então tem lá 2 ou 3 deputados fortes dentro da Assembleia Legislativa que, infelizmente, estão emperrando o processo, porque são a favor dessa ONG. Então é muito difícil. Mas nós vamos vencer. Mas se é uma coisa que é interessante ao povo, eu acho que cabe convocarmos o povo e levar eles para poder ouvir quando tiver as votações dentro da Assembleia. Sim. A casa é nossa, não é deles não, eles estão deputados. É verdade. Nós somos povo sempre. Então essa é a diferença que nós temos. Vamos para um comercial. Denúncia, reclamação, notícia e muito mais no Jornal do Sindicam SP, o veículo de comunicação do caminhoneiro autônomo no estado de São Paulo. Mais de 50 mil exemplares distribuídos gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiro das rodovias no estado. Se informe, denuncie,
Leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br. O governo do estado está fazendo a parte dele para melhorar a segurança nas estradas. Mas muita gente ainda morre porque não usa o cinto de segurança no banco de trás. E as desculpas são as mais absurdas. Qualquer coisa o banco da frente protege. O cinto de segurança incomoda, é desconfortável. A gente vai só até a cidade aqui do lado, não precisa de cinto. Cinto de segurança no banco de trás. Não tem desculpa para não usar. É obrigatório por lei e pode salvar sua vida. Artesp, Governo do Estado de São Paulo. Voltamos nós com mais um programa do Transportador, para aquele que abastece o país. E hoje nós estamos entrevistando a nossa amiga Sandra Campos, que é a presidente da FETRABRAS. E eu diria para você, na sua avaliação, você já está colocando até dos projetos que é serem aprovados definitivo. Para ser aprovado definitivo, nós precisamos andar, me explica isso, nós temos que fazer ele andar dentro da Assembleia, para depois ele ser sancionado ao nosso governador Geraldo Alckmin. Isso mesmo. Esse é o caminho. Esse é o trâmite. E a pretensão desse projeto, que ele está dentro da Assembleia, onde tem alguém a favor e alguém precisando desse projeto realizado e aprovado. No seu conhecimento, ele está faltando o quê? Votação de mais deputados. O que é que está faltando na Assembleia para nós fazermos isso caminhar e chegar ao governador? Hoje, o que eu tenho feito, assim, não só eu, diversas, a gente se revisa, cada hora vai um na Assembleia. A gente tem avançado muito. Nós já temos vários líderes que estão conosco. Cada deputado que a gente centra, mostra as sentenças do Tribunal de Justiça, mostra liminar dizendo que isso é inconstitucional e ilegal. Inclusive tem um parecer do próprio Tribunal de Contas dizendo que isso daí não pode ser feito. Então, assim, para cada deputado que a gente conquiste isso daí, o deputado vem falar, eu abraço a causa de vocês. Mas como são 95 deputados, tirando esses 3 que não vão votar conosco, o que acaba acontecendo? A gente tem que visitar, tem que sentar e explicar para o chefe de gabinete, aí marca com o deputado. Então é um processo demorado, que eu acho que vai estar concretizado até o final do ano. O que não pode é ficar só esperando, né? Porque senão entra igual nos estatutos de motorista, estatuto de trabalhador. Eu conheço estatuto que ele está sendo votado na Assembleia em Brasília. Ele já estava há 24 anos andando na fila e não continuava andando. Ele estava lá parado na fila e não podia andar. Pois é, só que aí nós temos um grave problema. E como você falou, 20 anos. Como era o transporte há 20 anos atrás? Como é o transporte hoje? Então, a hora que a gente consegue aprovar, ele já está defasado. Então, é muito complicado pela demora e pela morosidade que ele tem. Olha, mas o tempo tudo corrige. E dentro dos 20 anos, tudo aparece. Ele aparece cooperativa de merenda que não serviu a merenda e na realidade, ele aparece projeto que não concluiu como projeto. Nós tínhamos a perspectiva que teríamos que ter estradas. Hoje nós temos estradas, se é que pagamos o pedágio. Nós não temos a fiscalização. Se nós for olhar, nós temos algumas coisas, Sandra, que, a meu ver, nós teríamos que ter muito engajamento para umas mudanças e que a sociedade precisava enxergar e estar conosco com essas ideias. Porque é muito fácil e muito simples as pessoas saírem candidato, pedir o voto, as pessoas votarem e o compromisso não ser assumido. E isso é o que nós temos vivido. Só que está vindo uma geração que está passando da hora deles realmente cobrarem desses deputados, cobrarem desses governadores, desses vereadores, que eles estão lá a serviço do povo. Se ele quer fazer isso de uma profissão, então ele que vá para uma faculdade e faça alguma coisa mais decente para que não seja levar as merendas de alguém para a casa dele que talvez já tem mais que o necessário. É só isso. Agora eu vou te colocar uma coisa assim que eu acho importante, eu acho que é muito complicado, a pontuação da multa. Não pode você, que é caminhoneiro, dirige o dia inteiro em São Paulo, passa dificuldade o dia inteiro no trânsito, ser comparado com a Sandra, que pega o carro uma vez por semana e ainda dirige muito mal,
e ainda dirige devagar, porque não é porque no causa da multa, é porque é mal mesmo, ter a mesma pontuação do que você que sobrevive da sua carta. Então, isso daí você já vê como é uma incoerência, como é que pode ter um tratamento igual, sendo que o trabalho é totalmente diferente. Pega quantas horas a Sandra ficou no volante durante a semana e quantas você que é caminhoneiro ficou. Não tem comparação. Mas para você ver, você está aí implorando algumas coisas de melhoria. E eu vou complementando o seu pedido falando de um fatos e de uma pergunta. O próprio prefeito não concedeu alguma coisa fiscais ali assim para as cooperativas de cultura, que é cooperativa quanto a que você administra. Então nós também temos, além da pontuação, nós temos cooperativa e cooperativa, decisões de decisões. Mas eu queria... cultura, eu vou até complementar a sua fala. Eu quero a sua opinião, eu quero realmente a sua opinião e sua iniciativa sobre isso. A verdade é assim, para o nosso hoje, pra vocês terem ideia da situação do cooperativismo, nós temos 5% de ISS, cooperativas de trabalho. O cooperado ele paga até 27,5% de imposto de renda com teto. Ele paga 20% de INSS. Aí tem 3% de COFINS. Você vai ter o PIS, que é 0,65%. Vocês viram quanto impostos? Assim, o cooperativismo não aguenta mais, essa é a verdade. E aí, o que o prefeito fez? Ele deu para as cooperativas de táxi, que eu acho que fez muito bem acertado. Não é que ele deu o benefício, não, ele concedeu o tratamento tributário adequado para as cooperativas de táxi. E ele fez o quê? Ele fez isso, que já era para ter sido feito para as cooperativas de táxi e cultura. E esqueceu o resto dos cooperativistas. Inclusive, eu vim conversar com o Norival. Norival, vamos lá, e o Norival se prontificou. Vamos lutar conjuntos para quê? Para que os transportadores também tenham essa isenção, porque 5% no bolso deles que você tira, pesa, porque quando a cooperativa de transporte emite a sua nota fiscal, ela é tributada de 5%, quer dizer, e as outras que agora não são? É como as cooperativas de trabalho. E isso daí, quem paga no cooperativismo é o cooperado, porque a cooperativa não tem fins lucrativos. Então, nós já mandamos o ofício ao prefeito, já tivemos um encontro com o secretário Arthur Henrique, e pensa que não, mas eu atormento ele todo dia de manhã no WhatsApp perguntando cadê a resposta. Eu atormento, mas diz ele que vai andar. Mas isso, Sandra, é que o povo precisa enxergar, e os nossos políticos também, mas eles já estão enxergando. Porque se você for comparar dentro da própria legislação, se ele for comparar as pessoas que trabalham numa cooperativa, que são os trabalhadores, que estão se iniciando, são as pessoas de MEI, são as pessoas de microempresas, eles forem comparar esse pessoal com uma empresa já formalizada, seria a mesma comparação dele colocasse hoje o salário do prefeito da cidade de São Paulo com o prefeito de Borá. O salário do prefeito de São Paulo talvez seja o orçamento do município de Borá. Então, em um mês, ele acabaria com o orçamento todinho em um dia, uma canetada do prefeito de Borá. Sem menosprezar a cidade de Borá, porque, se não me engano, parece que ela é a menor cidade. Eu só estou fazendo a comparação, não estou diminuindo ela, não, mas eu estou colocando para aqui o orçamento, né? Que precisa ser cooperado e enxergado, porque lá estão os trabalhadores, que ele é prefeito quanto o prefeito de São Paulo, lá tem a população quanto a população de São Paulo, em menor quantidade, mas lá se come, lá se gasta, lá tem rua, lá tem energia, tem água, tem tudo isso, e eles sobrevivem com o menor valor. Mas isso eles têm que estar enxergando, a União tem que estar enxergando, o Estado tem que estar enxergando, e cabe isso à nossa sobrevivência de cooperativa, de transporte, seja ele na prestação de serviço, seja ela qual for. Tem mais uma coisa, Norival, que eu vou até te interromper e colocar para você. Hoje, nós vivemos uma situação que o pleno emprego já foi, acabou, não tem mais esse pleno emprego. Eu, pelo menos, não vejo esse pleno emprego, com tanta placa que você vê de aluga, se vende, tudo desocupado. Uma pessoa que tem 50 anos, que foi um assistente administrativo, ele vai procurar emprego hoje? Não tem emprego para ele, simplesmente não tem. E ao que ele se une em uma cooperativa para prestar serviço à empresa, então ele vai prestar serviço aqui no sindicato, ele vai prestar serviço na produtora, ele vai prestar serviço no hospital, ele vai dividir o trabalho dele e ganhar mais. Na cooperativa não tem idade. Então, até para você conseguir uma recolocação no mercado, a cooperativa hoje acaba sendo a melhor ferramenta para quem está excluído do mercado de trabalho. Um momento só, vamos para mais um comercial.
O governo do estado está fazendo a parte dele para melhorar a segurança nas estradas, mas muita gente ainda morre porque não usa o cinto de segurança no banco de trás. E as desculpas são as mais absurdas. Ah, qualquer coisa o banco da frente protege. O cinto de segurança incomoda, é desconfortável. A gente vai só até a cidade aqui do lado, não precisa de cinto. Cinto de segurança no banco de trás. Não tem desculpa para não usar. É obrigatório por lei e pode salvar sua vida. Artesp, Governo do Estado de São Paulo. Amigo caminhoneiro, o Jornal do Sindicam SP é o veículo de comunicação que leva até você os fatos e as informações da entidade que te defende. Com 50 mil exemplares, você pode encontrar o seu distribuído gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiros das rodovias no estado de São Paulo. Leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br. Voltamos com o programa do transportador, para aquele que abastece o país. E hoje nós estamos entrevistando a nossa amiga Sandra Campos, que é a presidente da Fetrabras. Às vezes o contratante, os encargos são tão a maior que às vezes ele se deixa de contratar, porque senão ele paga mais acho caro. Que a gente teve uma grande vitória ontem. O Senado declarou que os 15% ainda tinha mais essa, ainda tinha mais 15% que o contratante tinha que pagar toda vez que a cooperativa emitia uma nota fiscal. Ontem saiu a publicação dizendo que isso é inconstitucional. O Senado realmente reconheceu. Então, além de todos esses impostos que eu numerei para você, ainda tinha mais 15%. Então, vamos lá. Você comprava um plano de saúde, que é uma cooperativa de saúde, a R$100. Se você fosse comprar o plano de saúde de uma operadora simples, você não tinha 15%. Quando ela emitia a nota para você, tinha 15%. Se a sua empresa contratava o serviço de táxi de uma empresa com fins lucrativos, ela pagava o valor da nota. Se ela contratava o valor, uma cooperativa de serviço, ela tinha que acrescentar mais 15%. Aí o que você fazia? Você optava por contratar a empresa normal. Esse é o caminho que eu estava levando para mim poder chegar para você e está dizendo que às vezes quando o contratante iria contratar, que sobrava esses 15% para ele deixava de ser interessante, que era porque realmente eu estava sabendo que o Senado estava se trabalhando, a gente vem lutando há anos fazendo esses pedidos. Mas o passo lá é passo a tartaruga. Aquilo ali ainda está lá na ONG daquele rapaz do Nordeste lá, que cria as tartarugas lá ainda. Esse está sendo o nosso algo que tem. Mas qual seria os benefícios que seria assim, que afeta mais as cooperativas que estão instaladas na cidade? Eu acho que o ISS hoje é um dos maiores entraves que nós temos, porque a lei diz, né, está escrito, que o poder público deverá incentivar e fomentar o cooperativismo. Hoje você não vê uma cartilha falando sobre cooperativismo. Você chegar numa escola, aluno do terceiro, eu não sei como é que fala hoje, eu sou antiga, falava terceiro colegial na minha época. Você chega lá numa sala de aula para os alunos do terceiro ano e fala assim: quem conhece uma cooperativa? Quem sabe o que é uma cooperativa? Ninguém sabe. Então, assim, nós não temos divulgação. E diz lá que as escolas deverão colocar o cooperativismo, explicar o que é o cooperativismo, uma alternativa. Mas, infelizmente, não se explica. Então, acho que é o ISS e a falta de divulgação. E você vai continuar pressionando o município, continuar pressionando o Estado para que essa extensão e esses benefícios seja posto? Sabe que eu vou te dizer uma coisa, Norival? Para mim você é um grande presente de Deus. Você. Porque assim, eu conheço você faz, acho que 2 meses, 3 meses, por aí. Mais ou menos isso. A gente se conhecia por nome, né? Por nome, né? Por nome. E assim, eu vejo em você assim, uma pessoa que eu quero ser quando eu crescer um pouco mais. De verdade. Você falou para mim que você tem 60 anos, não é isso? Não podia falar, já falei para todo mundo. Não, eu perguntei a idade dele. Mas pode falar. E assim, eu vejo a sua garra, a sua determinação. E quando eu tenho 44, e quando eu chegar à sua idade, eu quero estar na mesma balada que você está, na mesma pegada, com a mesma luta. Você falou uma coisa para mim hoje que eu me vi falando para as outras pessoas. Você sente prazer em lutar pela sua categoria. Você não tem noção quanto prazer eu sinto, quanto amor eu
sinto. Eu gosto do cooperativismo, eu amo aquilo que eu faço, eu amo atormentar o secretário do trabalho para ele fazer as coisas. Quando eu vou chegando na Assembleia Legislativa, tem deputado que olha para mim e fala: Sandra, que inferno, você aqui de novo? Aí eu falo assim: você não me deu o seu celular. E assim, isso é uma coisa que está no seu DNA, a gente não perde, né? Nesse ano eleitoral, é o ano da cobrança? É o ano de você bater na porta do povo e pedir, pedir, pedir. E aí a gente vai chegar, nós estamos em 2016, 2017, falando pro cara: e aí, você vai cumprir, você vai cumprir? É difícil, mas nós vamos cobrar. Você vai cobrar? Vai continuar pressionando eu cobro dentro todo do ano dia. eleitoral? A gente tem que cobrar. Se você não cobrar, ele não lembra. Eu aprendi assim: mama mais quem chora mais. Então, assim, eu choro muito para a gente ver se a nossa categoria conquista alguma coisa. Mas toma cuidado que às vezes eles tiram o leite para você poder parar de chorar e saber que não tem. Então, toma cuidado, viu? Mas há algum serviço disponível ainda, já que você disse que está com muita vontade, está acelerada pelo PIC? Hoje a gente tem, graças ao bom Deus, 14.900 e poucos associados ativos, bonitinho, de livre e espontânea vontade. O que a gente tem? A gente tem um guia de benefícios que tem lá tudo que eu vejo de bonito nos outros, eu vou lá e copio. Por exemplo, o nosso sindicato dos bancários tem muito benefício. Tudo aquilo que eu vejo que é importante para a nossa categoria, eu vou lá e coloco igual. Vi no seu jornal que também tem... Lambi-lambi. Lambi-lambi. Eu vi que no seu jornal também tem um monte de benefícios, já vou copiar ali. E a gente também, além dos benefícios de descontos efetivos, o que nós temos? A doutora Juliana, nossa advogada, 2 vezes por semana, ela está lá na Fetrabras, às quartas e às quintas, ela dá atendimento para quem quer montar uma cooperativa ou para quem já está dentro de uma cooperativa fazendo para dar atendimento para os cooperados sem custo nenhum. Esse é o benefício efetivo lá dentro. O resto é tudo desconto ou luta por melhoria da categoria. Cuidado se você falar tudo, porque eu vou te dar que nós estamos no finalzinho do programa. Mas você ainda tem algum segundinho para você fazer as suas considerações e deixar a sua mensagem voltada aos cooperados e que, de preferência, os transportadores enxerguem o seu trabalho também. Pois é, você sabe que eu achei que a gente ainda tem uma segunda parte, acabou muito rápido, assim. Nosso produtor é bravo, acabou rápido. O que eu achei que a gente ia falar, assim, hoje? Eu vou dizer que, eu não sei o número, mas eu acho que no mínimo uns 70% de tudo que é transportado para o nosso país, aquilo que chega à nossa mesa, ele não só chega pelo transportador, como na maioria das vezes esse transportador é cooperado. Então a categoria hoje, ela está se unindo, e foi o que você falou da importância do cooperativismo, que o sindicato, a federação, mais ou menos, acaba sempre se misturando com o cooperativismo, porque o cooperativismo acaba trazendo benefícios para a sua categoria, que são os caminhoneiros, e que estão junto com a gente nas mesmas lutas. Então nós lutamos pelo fim do ISS, da bitributação, nós lutamos por mais benefícios, então as nossas categorias acabam andando em paralelo. Eu queria agradecer, dizer que a iniciativa é maravilhosa, pedir que você traga aqui mais deputados, me convide para vir no dia que eu fico ali na porta já dando uma pressionadinha nele, para ver como é que está o nosso projeto de lei. E eu acho que todos os sindicatos tinham que ter essa iniciativa que você fez, essa coragem de criar um programa para levar ao transportador as necessidades da categoria, a luta da categoria, porque ele pode parar em qualquer lugar hoje. Todo mundo tem acesso à internet, ele pode assistir o programa, ele pode ver o que você está fazendo, ou seja, você é transparente. Isso é muito bom. Nem tudo ele pode fazer. Você falou que ele pode parar. E não é a verdade assim, porque o governo, o Estado, o poder público me deve. Ele me deve as áreas de descansos prometidas em 1999. E eu estou voltando a cobrar. A você, Giovanni, diretor-geral da Artesp, é um dos. Ao nosso secretário de transporte e ao nosso governador Geraldo Alckmin. E pode ter certeza que se tiver dificuldade para vocês me falarem um não, porque eu quero o sim,
necessário for, eu vou levar bancada de deputado dentro do palácio, mas eu quero ouvir o sim, para poder ter esses caminhoneiros com suas áreas de descansos, para ter as suas cooperativas de consumo, de crédito, de sobrevivência e o dia melhor, aonde a luta daqueles que estão aqui, não atrás da mesa, mas tentando caminhar com vocês, não empurrando, mas ao lado de todos vocês, para poder adquirir um dia melhor. E nós contamos com vocês, político. E não se esqueça, 2016 é um dos anos e 2018 é o outro. E eu, até lá, se Deus quiser, ainda continuo presidente dessa entidade e vou estar respondendo por que eu estou falando hoje. Parabéns, obrigada. Obrigado. Recantangaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizada em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de muito verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recantangaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807.